Graça e paz, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos falar da circular 171 da congregação. A carta, eu não tô exagerando, o número da carta é 171, cara. Meu Deus do céu, o número encaixou certinho nessa enganação aqui. Isso aqui é Deus puro revelando esses caras. A Congregação Cristã no Brasil redigiu no dia 29 de 10 de 2023 uma circular que refutava a doutrina reformada, a fim de desestruturar a teologia calvinista e manter o seu povo preso nas suas ideologias e parece ser arminiana. Mas se pegarmos para analisar esse documento da CCB, veremos que esse papel da circular não representa a CCB na realidade, mas tudo que parece representa uma teologia arminiana. Aí você me pergunta, mas irmão Wellington, será que a CCB é arminiana? Qual linha teológica que ela segue? Eu vou dizer para você, sei lá o que ela segue. Na verdade, é uma mistura de tudo quanto é confusão. A palavra de Deus é séria e santa. Quem crê, qualquer ser humano pode crer. Todo ser humano debaixo do sol que quiser crer, ele pode crer. Jesus morreu para todos. Não morreu com um elenco de pessoas separadas, não. Deus não fez um grupo de pessoas para julgar dentro do inferno e outro para julgar no céu, não. Todos podem se salvar. Aonde você estiver, crê em Jesus, ele salva você, perdoa você e torna-se seu amigo. Essa fé é sua. E o poder de perdoar é dele. A fé é sua. E o Espírito é dele. A fé é sua e o ministrar é dele. E Deus vai ministrar dom de alguém que está escutando essa pregação. O Senhor te pegou pela tua mão. Ele que te escolheu. Você não subiu ao céu para fazer paz com ele. Foi ele que desceu aqui na terra para reconciliar com você. Você não escolheu ter fé. Foi ele que outorgou a você a fé. Só que eu não sou nenhum maluco. Eu escorreguei porque havia uma casca de banana aí no chão do pátio. Pois por isso é que você é um maluco? O que eu vou falar pra você nesse vídeo vai mostrar a hipocrisia dessa igreja. Aí você pode me perguntar, mas a Congregação Cristã no Brasil é arminiana? E eu digo, nunca foi. Mas isso quer dizer que a CCB está recorrendo à teologia para manter o povo na gaiola. Sim, isso mesmo. E eu vou provar para vocês. Que fase esses irmãos do Brás chegaram, hein? A CCB recorre à teologia sim, para que o povo não estude a Bíblia. Isso mesmo. Para provar que a CCB é hipócrita, já no começo da análise dessa circular, veja o que ela diz, abre aspas, essas heresias são desvios doutrinais que a mídia apresenta em vários aspectos no momento em que as pessoas sentem desejo de conhecer e estudar mais e mais a Bíblia Sagrada, na esperança de alcançar maior e melhor condições em agradar a Deus, valendo-se de conhecimento e estudos bíblicos que os hereges oferecem na intenção de arrebanhar os incaustos, os quais podem naufragar na fé. Fecham aspas. Já deu para perceber que o objetivo da CCB é fazer com que você não estude a Bíblia, não é mesmo? Pois é, ela está dizendo de cara que você pare de estudar as Escrituras e pare de procurar as pregações na internet, entre outras pregações, seja lá qual for. Para você entender o que significa arminianismo e calvinismo, primeiro vamos comparar a linha de pensamento da teologia calvinista com a teologia arminiana. Veremos que encontraremos somente alguns pontos distintos, pontos de pensamento teológico, que os verdadeiros mestres e doutores cristãos, homens de Deus, debatem, comentam com sabedoria, não sendo de forma tola como a CCB faz. Eles debatem sobre o assunto com mansidão, amor, a fim de que todos cresçam na graça e no conhecimento, sem chamar um ao outro de herege ou enganadores, como o documento da CCB afirma. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador é uma pessoa salva. E isso faz de nós irmãos em Cristo, independentemente dessas diferenças doutrinárias que às vezes as pessoas se apegam e atacam tanto umas às outras, né? As duas vertentes são ortodoxas, não são heréticas, por assim dizer. Nós não podemos chamar isso de heresia é outra coisa. Na história, John Wesley e George Whitefield. Sim. George Whitefield era calvinista. John Wesley era o que nós chamamos hoje de arminiano. Os dois se respeitavam, os dois trabalhavam juntos. E alguém um dia quis uma casquinha nos dois. Aí chegou para o George Whitefield assim, perguntou, George Whitefield, o que você acha do Wesley? Ele disse, eu vou mais santo que eu conheço. Eu gostaria que pregasse no meu funeral. Será que esse documento é uma prova de que a CCB recorre ao estudo bíblico para ensinar e examinar as escrituras como um arminiano? Eu, como ex-CCBiano, diria claro que não, pois eles mesmos ensinam que é a letra morta. Ou melhor, a CCB tem estrutura e conhecimento para ensinar que a Irmandade cresça na graça e no conhecimento? A resposta é não. Esse documento tem o objetivo de dizer o seguinte para o CCBiano: pare de estudar a Bíblia e confie somente no que sai da nossa boca. E o homem, para compreender o intento do Senhor, guarda isso, só pelo Espírito de Deus. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. Ele pode achar lindo,
maravilhoso. Mas como que é isso? A Bíblia não é a palavra de Deus, não. Contém nela a palavra de Deus. Tanto é que quem falou, transforme essas pedras em pães, não foi o Senhor, foi o inimigo. Lança-te daqui abaixo. Não foi a palavra de Deus, foi a palavra do maligno. Tem lá a palavra aqui, ó. Palavra de rei, palavra de espírito. Mas aqui contém a palavra de Deus. Há relatos que anciões da CCB até estão caçando os estudiosos das escrituras. Isso mesmo, estão tirando a liberdade de quem faz teologia. É um jeito deles dizerem o seguinte: o que falamos é lei e só nós podemos usar a Bíblia. Para você, CCBano, é letra morta, mas para nós que pregamos nos púlpitos, somos espirituais. Então pare com isso, pois o que falamos é lei. Devido à gravidade de seus crimes, eu não tenho outra escolha a não ser aplicar a pena máxima prevista na lei. Está sem liberdade. Está até rolando na internet áudios vazados deles preocupados em perder os membros. Agora eu te pergunto, será mesmo que a cúpula do Brás estão preocupados com os membros? Será que eles querem esclarecer as escrituras para a Irmandade? A resposta é não. Lá não tem estudo bíblico, lembra? O que vemos nessa circular é uma rincha pessoal que a CCB criou com as igrejas reformadas, tudo porque estão perdendo o palco ou perdendo as coletas, se é que você me entende. Mas antes de mostrar toda a hipocrisia dessa denominação, vamos falar qual o maior ponto de divergência entre as duas linhas teológica arminiana e calvinista, que estão nos auges dos debates entre os maiores homens de Deus. Isso mesmo, por serem homens de Deus, uns respeitam ao outro, e ambos são salvos, até porquanto tantos os arminianos como os calvinistas creem na salvação somente pela graça por meio da fé. Já a CCB não podemos dizer a mesma coisa, eles creem na salvação por obras. E se você acha que eu estou mentindo, vejam essas provas a seguir. Pode ver, irmão. Pessoa que anda na vontade da carne, veja como é que eles se vestem. Veja o que eles praticam. Veja o que eles falam. Veja onde eles vão. Aqui o nosso povo. Olha aí. Tá calor? Mas tá, uma gravata, uma camisa longa, um paletó por cima. As irmãs, manga longa, cabelos longos. Tá mostrando ao século vindouro as abundantes riquezas da graça. A carne grita que não quer por causa do calor, mas a alma diz, você tem que aguentar porque eu quero me salvar. Com isso, já podemos ver que a CCB do papel é uma farsa e que essa circular é uma forma de descredibilizar a doutrina calvinista para que o CCBano não vá embora para as igrejas reformadas, uma vez que já são inúmeros irmãos que saíram e estão saindo para as outras denominações reformadas. A CCB verdadeira não é a CCB do papel, como ela diz, e sim, ela é a CCB herege cheio de doutrinas destruidoras e falsas repletas de blasfêmias. Vejam como a maioria deles enxergam a graça de Deus. Salvação está aqui. Não precisa buscar nem a direita, nem a esquerda, nem querer se aprofundar em muitas coisas, não. Veja como é que eles se vestem. Veja o que eles praticam. Veja o que eles falam. Veja onde eles vão. Aqui o nosso povo. Olha aí. Tá calor? Mas tá, uma gravata, uma camisa longa, um paletó por cima. As irmãs, manga longa, cabelos longos. Tá mostrando ao século vindouro as abundantes riquezas da graça. A carne grita que não quer por causa do calor, mas a alma diz, você tem que aguentar porque eu quero me salvar. Seus hipócritas, se arrependam. Não sejam assim. Sem querer me precipitar em mostrar toda a hipocrisia dessa denominação, vamos para as maiores divergências da teologia arminiana e da teologia calvinista acerca dos dons espirituais que a CCB usou em seu documento para rebater a teologia reformada e aos críticos que detêm essa teologia. E quais são elas? Há alguns calvinistas que acreditam que o dom de línguas são línguas de povos e nações, assim como aconteceu em Pentecostes, para fins evangelísticos, no que se trata em Atos 2. E isso é verdade, está na Bíblia. Vejam em Atos 2. Já outros calvinistas pensam que esse dom de língua não é mais necessário e que a necessidade foi naquela época.
respeito das profecias, os reformados acreditam que o dom de profecia se refere à habilidade que um cristão regenerado recebe em pregar as escrituras a partir do batismo do Espírito Santo, e que essa profecia não é revelação nova sobre novas doutrinas bíblicas ou revelações sobre nosso futuro. Já por outro lado, os verdadeiros arminianos pensam que os dons de línguas podem ser tanto de língua de povos e nações, quanto de línguas estranhas espirituais, ou língua dos anjos, como muitos dizem. E o maior texto que dá base para essas línguas estranhas é 1 Coríntios 14. Já em questão da profecia, acreditam que o dom da profecia pode ser tanto para a habilidade de profetizar, o que está nas escrituras de forma fiel, e isso sem distorcer a Bíblia, quanto na habilidade de uma nova revelação sobre a vida, presente ou futura de alguém que Deus pode dar a fim de alertar aquela pessoa. Agora já vimos as duas principais linhas teológicas e descobrimos que nenhuma das duas é heresia e nem os verdadeiros irmãos cristãos regenerados em Cristo, tanto arminianos quanto reformados, são inimigos, mas seus pensamentos são somente interpretações diferentes. Agora eu quero mostrar para você qual é a linha teológica da CCB fora do papel. Isso mesmo, CCBano iria rasgar essa circular se um arminiano que não fosse batizado na CCB entregasse esse documento para ele. E aí eu quero perguntar aos irmãos da CCB, por que eles chamam os calvinistas de hereges? Será que é por causa dos membros que estão indo para a igreja batista ou presbiteriana? Para provar a hipocrisia da CCB, vamos ver como ela se comporta no dia a dia. Isso mesmo, vamos ver a CCB na prática, não a CCB do papel. Primeiro ponto, salvação. Na CCB fora do papel, eles acreditam que a salvação só está lá dentro e que a obra de Deus na terra é a própria CCB, contrariando o evangelho de Jesus segundo João capítulo 6, 29, que é crer em somente Jesus e não é a CCB. Sem contar que para a congregação cristã no Brasil, a salvação se dá por batizar somente na CCB, porque lá é o batismo verdadeiro. Tudo porque os santos anciões da CCB dizem as palavrinhas mágicas lá no tanque batismal. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo assim, eles querem demonstrar que são mais espirituais que os outros, tudo por status e para invalidar o batismo das outras denominações, que batiza somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você me pergunta, qual é a forma correta a batizar? Vamos deixar que o próprio Senhor Jesus responde no seu Evangelho. Vamos recorrer então Mateus 28, 19 ao 20. Que diz o seguinte, abre aspas, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fecha aspas. Fala aí, irmãos do Braz que redigiu o documento, vai chamar Jesus de herege também? Segundo ponto, dons de línguas. Na CCB, os dons de línguas são todos em línguas estranhas e bota estranha nisso. Pois a maioria deles falam as mesmas línguas. Aquelas mais conhecidas como Alamanaia, Alamanaia, Xalamanaia e etc, etc, etc. Não querendo eu desprezar os dons espirituais e nem descredibilizar nenhuma linguagem da CCB, essa demonstração que você vê é apenas para demonstrar que a CCB não anda de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo ensina por mandamento e repreensão para a igreja de Corinto. Na CCB, eles falam línguas estranhas para a igreja, pregam em línguas, debatem em línguas, até conversam entre si em línguas, como se fosse um duelo entre dois artistas de hip hop. Ah, irmão Elton, você está fazendo chacota com os nossos dons? Só que não estou mesmo. Para um CCBano, mesmo eu desenhando e mostrando na cara deles as escrituras sagradas, mesmo assim, eles não acreditam que estão indo contra a palavra de Deus.
Você acha que eu estou errado? Então vamos para o que diz em 1 Coríntios 14. Para isso, vamos recorrer à letra que vocês enchem a boca para dizer que é morta. Para isso, eu decidi não tirar textos da internet e usar os textos bíblicos tirados diretamente da Bíblia Sagrada que a CCB usa. Isso mesmo, a versão João Ferreira de Almeida. Sem contar que João Ferreira de Almeida era um teólogo da Igreja Reformada, e isso segundo pesquisas, e o CCBano nem sabe disso. Mas sem mais delongas, vamos citar 1 Coríntios 14, verso 2, que fala o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí aqueles irmãos lobos vestidos de ovelha que estão no meio da CCB vai gritar o grito de vitória quando eu citei o texto. Aí eu digo a vocês: vocês querem mais? Vocês querem mais? Aí eu te digo: calma, vamos com calma, porque os próximos versículos vai dar uma lição para vocês. No versículo 4, apóstolo Paulo diz que os que falam em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a si e a todos que ouvem, ou seja, toda a igreja. E logo Paulo corrige a igreja de Corinto, porque eles falavam em língua e não edificavam a igreja, ou seja, estavam causando falta de ordem e falta de decência, coisa que a CCB e muitas outras igrejas pentecostais acostumam fazer. Mas o que vamos de fato entender no texto bíblico, que Paulo está repreendendo a igreja que fala em línguas em público. Paulo vai comparar nos versículos 6 ao 11 que o falar de línguas estranhas nas igrejas é como se alguém tocasse uma flauta e saísse um ruído distinto, ou seja, diferente da flauta. E aí ele diz: como é que vou saber se é uma flauta se está saindo ruído? Assim, também ele diz que se eu falar em língua estranha para a igreja, como eu vou edificar se ninguém está entendendo? A CCB faz isso? Ela fala língua estranha nos púlpitos para a igreja? E a resposta é sim. Aí você me diz: isso é errado? E eu te digo: sim. Você quer mais provas? Eu preciso desenhar para que você entenda? No verso 14, Paulo diz que se você orar em línguas, seu espírito até pode orar bem, mas seu entendimento fica sem fruto. Ou seja, Deus manda nós adorarmos com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. No verso seguinte, Paulo diz que se você orar, que seja tanto no espírito quanto no entendimento. E isso é uma ordem de Paulo. Além desse versículo, no verso 13, ele diz que para que os que falam em língua orem para interpretar, para que todos possam ser edificados. Paulo também ensina no verso 19 que prefere falar apenas 5 palavras na sabedoria dele, ou seja, na sabedoria das escrituras, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas, porque isso não edifica a igreja e causa confusão, tanto no povo de Deus como nos visitantes. É isso mesmo, veja o que diz o verso 23, que se todo mundo falar em língua dentro de uma igreja e entrar um infiel, ele vai escandalizar e dizer que todo mundo está louco. É como Paulo fala no verso 16, como eu vou dizer amém para aquele que falou algo em língua estranha se eu não estou entendendo nada? Paulo também deixa um mandamento que quando a igreja desejar algum dom, ela tem que procurar abundar os dons para edificação da igreja. E línguas estranhas não edifica a igreja coisa nenhuma, a não ser que tenha interpretação. Então, no verso 20, Paulo repreende a igreja bagunceira, chamando eles de meninos, ou seja, imaturos espiritualmente falando, por falar línguas para a igreja sem interpretação. E para finalizar, no verso 27, Paulo dá um ensinamento para que se alguém falar em língua para a igreja, que fale até 3, desde que tenha interpretação dessas línguas. E no verso seguinte, ele pede para aqueles que falem línguas estranhas que não têm interpretação, fiquem calados e falem consigo e somente com Deus. Eu te pergunto, acontece isso na CCB? Coisa nenhuma. Vejam esses vídeos.
Deus mandou eu recitar para você o salmo tão conhecido. No português, Deus mandou recitar no aramaico. Então segura. E até Bezatare. Gamorai Mawaf Telelelakam. Sebar Amali Maria. Logilanis Bega Usin Haladaf Lina Lawin. Decurne Patsi Mipaha. Então, como vocês podem dizer que seguem e guardam a verdadeira doutrina dos apóstolos se vocês não praticam aquilo que está escrito? Diferença grande de um verdadeiro arminiano, não é mesmo? Veja que se eles fossem um arminiano de verdade, o correto seria o seguinte: eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar. Então, se formos ver a CCB do papel, ela parece ser arminiana, mas eles não sabem nem o que falam. Esse documento, para quem entende, é um verdadeiro tiro no pé. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Mas você acha que a CCB se preocupa em tomar um tiro no pé? Para a cúpula do Brás, isso não é nada, uma vez que os próprios CCBanos não fazem nem ideia do que se trata esse documento. Eu, como ex-CCBano, se estivesse dentro de uma congregação vendo esse documento, só iria enxergar palavras vazias, iria estar boiando das ideias, pois lá não tem estudo bíblico, não é mesmo? Para mim, eu iria achar que todos esses pastores são hereges e mentirosos. Aliás, se perguntasse para mim qual o significado da teologia, eu diria: não sei de nada. O cuidado com essas teologias iria ficar na minha cabeça. Nada mais, afinal, a conclusão que eu iria ter é realmente eu teria que ficar longe da teologia, pois ela tira a tal espiritualidade que o CCBano tanto gosta. Chama Maria! Anjo! Essa espiritualidade, se é que você me entende. Ah, irmão Elito, pega leve com a CCB. Calma, meus irmãos. Eu nem falei das profecias falsas que a CCB já lançou em cima dos púlpitos. Eu sou a prova disso. Meu cooperador morreu sem ser ancião, lembra? Pois é, irmãos, cooperadores e anciões pregaram para ele no púlpito que ele seria ancião, mas ele morreu. Vai ver que ele foi ordenado lá no céu, vai saber. Para vocês verem, a CCB, para combater os reformados, tem que vestir a camisa do arminiano, sem o povo perceber, colocando divisão entre dois povos de Deus, para parecer ser entendida e mostrar que tem sabedoria, mas mal eles sabem que estamos de olhos neles. Que feio isso, CCB, colocando os arminianos contra os calvinistas, ou melhor, colocando o povo CCBano contra qualquer doutrina, pois se a maioria estivesse saindo para as igrejas pentecostais, eles iriam dizer que lá é cheio de baderna, que o povo dança, que o povo grita e coisas a mais e blá blá blá. Agora, ficar nessa hipocrisia jogando baixo só vai cavar a própria cova e depois falam que é nós que causamos divisão no meio do povo. Deus alertou acerca de Tito 3 a respeito de discussões tolas que podem causar divisões. É exatamente o que a CCB está fazendo com seu povo, a fim de dividir e manter o povo na ignorância, pois eles se tornam tolos e insensatos por não saber diferenciar as duas teologias, que não são inimigas e não têm o objetivo de causar divisão. Parece que a CCB está tentando manipular seu povo, colocando suas marcas nos seus seguidores, assim como um peão coloca uma marca nos seus gados e seus cavalos. Só que o dia a casa cai e até os cavalos rejeitam serem domados. De olhos abertos, combateremos suas heresias, suas mentiras e suas hipocrisias. Vocês já estão mais atolados na lama e não cometam mais erros como esse. Se não tá gostando, CCB, pregue a verdade, ensine o povo, não coloque os arminianos contra os calvinistas. Não tentem covardemente descredibilizar pensamentos de teologia baseados nas escrituras, até porquanto vocês nem estudam as escrituras. Metem o pau na teologia chamando as escrituras de letra morta, mas para manter um povo preso, vocês usam a letra, seus hipócritas. Até porque essas linhas teológicas são termos técnicos e ninguém é seguidor de Armínio e nem de Calvino, e sim das escrituras. Então meu conselho para os anciões e cooperadores é o seguinte: vão estudar a Bíblia para depois abrirem suas bocas e não serem tolos nem insensatos.